Olá, senhoras e senhores do podcast Instituto Mises Brasil. Aqui é o Rodrigo Marinho, o seu podcaster. Hoje entrevistando o meu querido amigo Paulo Fux, que faz um trabalho sensacional junto com meu amigo Júlio lá no Tapa da Mão Invisível, que também é membro e foi diretor do Instituto de Estudos Empresariais, é professor do Instituto Mises Brasil e é um amigo muito querido que vem falar um pouco hoje sobre o Rio Grande do Sul e a ordem espontânea. Não à toa, não dá para ver, mas eu estou com a camisa do Heinz, propositadamente. Muito bem. Muito obrigado pelo convite, Marinho. Uma honra voltar ao podcast do Mises Brasil. Paulo, me dá uma panorama, né, vai? Assim, pré-tragédia e pós-tragédia, né? Porque é interessante, porque a Globo queria todo mundo falando sobre o show da Madonna e todos os meus amigos, claro, eu tenho grandes amigos, inclusive com você, aí no Rio Grande do Sul, e todos os meus amigos transtornados com tudo que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Era uma tragédia anunciada? Bom, vamos lá. Eu acho que para quem entende as nossas ideias, as ideias da liberdade, sim, era uma tragédia meio anunciada, porque, ao meu ver, foi uma sequência de fragilidades que o Estado, né, o Estado aqui englobando município, Estado do Rio Grande do Sul e União também, que não conseguem nem prestar o básico, né, do que eles se prestam a teoricamente fazer, que é uma infraestrutura mínima que comporte, enfim, quando um período de chuva realmente ímpar, né, que choveu muito e de forma muito concentrada numa região do Rio Grande do Sul que tem vários rios que desaguam aqui no Guaíba e, portanto, é uma região que acaba concentrando toda essa água que vem da serra. E se tu olha ali o mapa da chuva na época, quando começou a acontecer, acho que é dia 27, 28 de abril, e ficou uma semana e meia chovendo sem parar e chovendo forte, nessa região, foi tipo uma das regiões que mais choveu do mundo naquele momento. Então, tudo aquilo se concentrou e desagou no Guaíba e gerou essa catástrofe, não só em Porto Alegre, mas lá na região da Serra, tudo. Mas daí pensando sobre as causas, né? A nossa infraestrutura aqui no Rio Grande do Sul é muito, muito inadequada para sustentar esse tipo de calamidade, de chuvas e tal. Então, para quem não sabe, Porto Alegre tem um histórico lá de 1940, 41. Houve uma enchente que subiu o Guaíba bastante. Foi uma situação similar, embora a chuva tenha sido bem mais, um período bem maior de chuvas e não tão intenso como aconteceu agora. Inundou o centro de Porto Alegre só, dessa vez inundou não só o centro, inundou o Quarto Distrito, que é um bairro que era antigamente industrial e agora está mais focado comercial e especialmente residencial e bares, esse tipo de coisa. Foi para a Cidade Baixa, entrou cidade adentro, foi parar lá em Alvorada, enfim, tudo que tinha, né, baixa, uma altura mais baixa em relação à água, acabou inundando. E por quê? Porque foi feita uma infraestrutura de contenção das águas após 1940. Foi feita uma série de diques, botaram casas de máquinas e depois a gente pode entrar em detalhes, tudo falhou. Tudo, tudo. Impressionantemente, que dúvida, né? O Estado não consegue manter funcional uma mínima infraestrutura de segurança da região. Enfim, então eu acho que resumindo tudo isso, eu acho que, Rodrigo, a resposta é bem simples. Uma fragilização do Rio Grande do Sul, da nossa infraestrutura, por décadas de escolhas erradas políticas. Eu vi um vídeo da infraestrutura contra enchentes aí do Guaíba, é um negócio espetacular, assim, chama Na teoria. atenção. Não, assim, o tanto, assim, tanto de coisas pré-preparadas para evitar essa tipo de situação. Né? O Rachel, você até fez um comentário que eu achei interessante, que ele falou que nós tínhamos uma infraestrutura de primeiro mundo com uma manutenção de terceiro mundo, né? Eu achei Uhum. interessante essa visão. É mais ou menos isso? Sim, eu acho que ela foi prevista, enfim, de forma adequada lá depois daquela época das enchentes, mas realmente a infraestrutura, mesmo do tamanho que ela foi prevista, por exemplo, de cheias do Guaíba, não era suficiente para conter o tamanho, enfim, o quanto subiram as águas, né? Então a água passou por cima dos diques, de vários deles de contenção. Então é uma infraestrutura que estava subadequada, ao meu ver, para um volume maior de águas. Ele disse, bom, qual é a causa do volume maior de águas? É uma coisa que a gente podia prever. Não sou nenhum especialista da área, né, de meio ambiente, se é
culpa do aquecimento global, que aqueceu os mares, isso aumentou as chuvas, tem suposições disso, ou se é a maneira como o Guaíba, como ele funciona, que historicamente tem esse tipo de problema, mas aqui eu acho que tem um fator primordial inicial, que é como é que a gente enxerga a relação do ser humano com o meio ambiente. O ser humano é subordinado ao meio ambiente ou o meio ambiente é subordinado ao ser humano? E existe uma visão muito clara, especialmente da esquerda, de que o meio ambiente deve ser intocado, deve ser preservado, e se inundou é porque a área que inundou não tinha que ter gente, não tinha que ter, não tinha que ter construção. E é o fato, por exemplo, Porto Alegre, o centro de Porto Alegre, uma das partes que foi inundada, ela é um aterro. Foi um aterro que foi feito há décadas atrás. Então, é uma área que não deveria, teoricamente, se a gente deixasse, né, a cidade ao seu bel prazer, a natureza ia tomar conta, o Guaíba ia tomar conta. Então, só que isso é uma visão Ou anti-humanista, seja, né? a Holanda, Exato. Holanda podia ir abaixo, Recife, né, que é todo um aterro, podia ir abaixo. Então, assim, cara, isso não faz nenhum sentido, mas Exatamente. E daí, é, falando sobre a infra, tu perguntou, a infra tem uma reportagem ótima do Poder 360, que faz item a item. Eles foram item a item olhando a infraestrutura. Então, assim, primeiro, 2023 já sofremos com chuvas mais elevadas e foi testada a contenção do muro do Guaíba, que é onde separa o centro, especialmente ali, é um muro de 3 metros para cima, 3 metros para baixo da terra, que é para conter a água. Junto com bombas, né, para tirar a água. Enfim, o Poder 360 foi item por item visitar, filmou, fez um relatório e é muito bem feito, mostrando como tudo falhou. Em 2023 a gente teve uma certa inundação que bateu no rio. E daí eu me lembro claramente da prefeitura do Sebastião Melo colocando sacos de areia para separar, para tentar conter as frestas onde passava a água. Não aprenderam nada, porque agora aconteceu de novo e lá estavam eles com os sacos de areia. E daí tu vai olhar o resto, não só as comportas vazavam água, os diques foram passar água por cima, mas teve dique que falhou, que abriu comporta, então entrou um monte de água por simples não, falta de um manutenção. um dos principais, né? Um dos principais diques falhou, né? Eu vi a Exatamente. imagem, o dique não fechava, né? Caiu, e assim, foi muita chuva mesmo, tal, mas não tinha manutenção. E as máquinas que eram necessárias para fazer a movimentação das comportas e tal, elas foram roubadas e não foram Meu repostas. Deus. As máquinas, foi feita uma reforma lá no início dos anos 2010 e tal, foram roubadas as máquinas, nunca foram repostas. As máquinas de bombeamento, 4 de 12 funcionaram, uma coisa assim, e uma parte parou de funcionar porque inundou e daí tinha risco de choque elétrico. Então os caras tiveram que desligar as máquinas de bombeamento por causa da inundação. Faz algum sentido isso? Inclusive, as máquinas de bombeamento foram uma das fontes de entrada de água para dentro da cidade, porque ao momento que elas são Ah, claro, desligadas, entra água por elas. Então, assim, é um festival de má competência, né? manutenção da incompetência estatal. E, e daí, bom, mas é culpa só dos políticos, Rodrigo? O que tu acha? Não, é interessante isso que você fala. Eu não sei se você leu ou se acompanhou o Game of Thrones, né? O Game of Thrones tinha o tal dos outros lá, né? Do outro Uhum. lado do muro de gelo, ali o Aham. Winterfell, havia os outros, né? Mas Uhum. conforme vai passando o tempo, é como se os outros não, eles já tinham aparecido no passado, em Westeros, mas conforme vai passando o tempo, eles não aparecem mais. É mais ou menos Uhum. como a enchente do Rio Grande do Sul. Cara, fazia quase 80 anos que havia a última enchente, então as pessoas acharam que aquilo era ok, suficiente, não vai acontecer de novo. E, pô, Uhum. se você ver as fotos de 1940, na década de 40 e depois na década de 60, é muito semelhante o que ocorreu para isso. Mas como demorou muito a ter de novo, parece que é tudo, não vai acontecer de novo. Estamos protegidos e não precisa estar dando muita atenção a isso. Tem outra coisa que me chamou a atenção, aí ainda falando de infraestrutura, para depois falar de toda a sequência do trabalho que vocês, que eu acho que essa é a parte mais bonita de toda a história. Quer dizer, é a parte bonita, né? Porque todo o resto é Uhum. tragédia. É. Tá, o muro, você vê uma hora que tá tão alagado dentro como alagado fora porque assim, para quem não conhece Porto Alegre, tá uma região ali que era uma região comum em Orlas, né, que é a região de cais, e essa região passa a ter tipo uma estrutura melhor, ou melhor, e vai crescendo para isso, só que a água está igual dentro e fora desse muro. É, exatamente. Tá dos dois lados iguais.
E é impressionante porque, ok, infraestrutura falhou, o Estado falhou, nenhuma surpresa para nós, mas eu pessoalmente considero, Rodrigo, que a sociedade é culpada. A sociedade é culpada também dos governos que elege. E por décadas, o Rio Grande do Sul só elegeu gente que achava que a solução para desenvolver o Estado era o Estado ter mais iniciativa, entre aspas, fazer mais coisas, e isso resultou num Estado que virou uma gigantesca folha de pagamentos. Há décadas o Rio Grande do Sul o que ele faz é pagamento de funcionário público aposentado e não de contingente ativo para usar numa situação dessa. Não, é tudo aposentado e gente que tu não presta mais nenhum serviço para a sociedade, está lá na terceira idade agora, mas a gente se aposentava cedo, enfim, todos os problemas que não é só do Rio Grande do Sul. Mas a questão é, a elite do Rio Grande do Sul, ao meu ver, sempre aceitou esse modelo. E tanto que não são eleitos liberais assim para comandar, e não só no Brasil, no Rio Grande do Sul, como no Brasil. Não, Enfim, isso reflete-se na hora do que o Estado faz por décadas e não faz, fragiliza a infraestrutura e daí sujeita a gente a décadas de erro, que daí vem o efeito de cauda longa, que é isso. 80 anos, ninguém mais lembra, uma hora acontece. tanto que o primeiro liberal, bom, o IEE tem 40 anos, né? O primeiro liberal que o IEE consegue colocar numa vice-prefeitura foi agora, né? Assim, Exatamente. Constituição riquíssima, fortíssima, grandes sucessores, herdeiros do local, o poder ali de econômico. Demoramos muito aí no Rio Grande do Sul. Eu até você já viu, eu bato nisso que eu falo, né? Porque eu adoro os gaúchos, mas assim, a característica dos gaúchos é olhar sempre para muito para o lado de cá, até que eu acho que pela característica regional acaba ajudando também, né? É a última Uhum. ponta do país. Mas ao mesmo tempo não consigo mandar muita gente ruim para fora do país, que foi o que eles fizeram, o que vocês fizeram por muito tempo, e finalmente a chegar agora tem alguns, né? Tem o Marcelo, tem o Camusato, tem o próprio Ricardo Gomes, que aí eu vou entrar no tema do todo o trabalho de resgate, né? Porque a Prefeitura de Porto Alegre parece que foi a mais aberta assim, à possibilidade das pessoas estarem ajudando, entendendo que a ordem espontânea funciona. Eu acho que tem muito a visão do Ricardo, cara, aconteceu a desgraça e agora vamos deixar a ordem espontânea rodar. É, antes de entrar, né, eu tô lá para eliminar aqui, mas antes de entrar nesse ponto, dessa ordem espontânea que você falou, você acha que mudou essa perspectiva para os gaúchos hoje? Hoje está mais claro essa visão de que não dá mais para eleger essa primeira turma? Eu acho que deu uma melhorada, e não foi só no Rio Grande do Sul. Como eu comecei a ler jornais nos anos 2000, eu lembro que era majoritariamente o país achava que o Lula e companhia eram a solução naquele primeiro mandato dele, né? Então, peraí que tá dando uma travadinha. Então, assim, eu acho que hoje a prova mesmo, Lula e companhia ter sido eleitos, existe muito mais oposição até na sociedade do que dentro do Congresso em relação ao governo. E aqui no Rio Grande do Sul é mais ou menos a mesma coisa. O Rio Grande do Sul endireitou-se ao longo dos últimos anos, ainda assim não o suficiente para a esquerda ser menor do que ela é. Então a esquerda, historicamente, aqui para quem não sabe, Porto Alegre foi governado por 16 anos seguidos de prefeituras do PT. Se eu não me engano, foi a primeira capital a ter uma prefeitura do PT eleita lá no final dos anos 80 e teve... Desculpa? Foi assim, foi a segunda, Paulo. A Segundo. primeira foi a minha capital, que foi Fortaleza. Então tá aí, foi a segunda. Mas eu me lembro. Então, assim, eu cresci com o PT comandando e todo mundo achava que era isso, era melhor, era a esquerda que tinha que mandar na cidade. Uh, Isso mudou, só que não mudou ainda significativamente, e mesmo o IEE existindo aqui, o IEE é uma instituição pequena em relação ao todo que é o Rio Grande do Sul. E a maior parte da elite gaúcha não é liberal e não quer mudar de opinião. E isso aí, ao meu ver, infelizmente, vai ser assim, trabalho para as novas gerações. Agora, essa elite intelectual e elite mais econômica e política que governa o Rio Grande do Sul há muitos anos, eles estão ficando velhos e eles vão se aposentar, e daí a nova geração vai vir. Daí a nova geração tem pessoas que são interessantes até. Por exemplo, o Eduardo Leite não é um liberal. O Eduardo Leite é um social-democrata.
a última vez eu acho que eu falei até no Miss Brasil foi durante a pandemia, quando o Rio Grande do Sul também estava sofrendo junto com o resto do Brasil. E o Eduardo Leite, ele fez várias privatizações, algumas, escolheu brigas, não privatizou, por exemplo, o Banrisul no primeiro mandato, agora para o segundo ele tem essa ameaça que talvez ele faça isso e tal, mas o Rio Grande do Sul conseguiu tirar um pouco desse ranho Uhum. estatal, um pouquinho, mas ainda assim, mesmo tendo feito reforma da Previdência e tal, a gente ainda tem uma Previdência deficitária, a gente não, o Rio Grande do Sul só serve, o governo do estado só serve para pagar a folha de pagamento e fazer um microinvestimento. Então, assim, para melhorar isso, eu não sei nem se tem solução estadual, Rodrigo. Deve ser a mesma coisa no Ceará, porque a carga tributária, que é o que pune a formação de capital no Brasil inteiro, né? Isso não é estadual. O estado, claro, tem uma parte ali, mas é federal. E assim, o problema, infelizmente, é muito mais em Brasília do que localmente, ao meu ver. Eu estou aqui em Brasília, né? Eu sou hoje diretor executivo do Instituto de Mercado e da Frente Parlamentar de Mercado. É uma briga, a briga é essa. Então, nós temos uma reforma não muito boa, mas vamos ver se a gente consegue melhorar apenas um pouquinho, pelo menos um pouquinho dela nas leis complementares que a gente está trabalhando. Tu diz a Mas tributária. isso, a tributária do consumo, né? Que Uhum. tá da parte lá que é e todos os tributos sobre o consumo. Um ponto importante, e eu acho que também tem impacto federativo, né, decisão, possibilidade, direcionamento de coisas, né? Você vê uma intervenção que é o tema mais pro final do podcast, branca aí que o governo fez nesse ponto. Mas eu queria te ouvir, Paulo, agora, assim, tragédia aconteceu, né? Assim, vocês começaram a ver os amigos de vocês. Assim, você viu aquela cena do Vale do Taquari ali, de Uhum. lajeado, da ponte destruída, da van destruída, parece cenário de guerra, É. apocalíptico, né? Você vê a foto horrorosa, a foto acontecendo, e tudo isso colocando. E quando chega em Porto Alegre, vocês começam a ter, como você falou, assim, os 30% da cidade de Porto Alegre foi inundada. Então, como é que foi a reação da população? Como é que. Tipo assim, a reação viu. Obviamente, não, o Estado nunca vai chegar com a velocidade das pessoas, né? Porque assim, eu vi vídeos que você estava numa situação da chuva acontecendo, mas a rua normal, a água começa a subir, 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 subir. Cara, tem hora que assim, 2 horas tá alagada a casa da pessoa. Assim, um número, você tinha que sair correndo com seus filhos no braço então, ou até muita gente criticou alguns que estavam voltando para resgatar o bicho, porque os bichinhos aos pets, por que deixaram assim? Porque não, ou saía ou morria, era mais ou menos essa a Uhum. visão. Eu queria ver como é que foi a perspectiva de vocês, né? Até depois tu pode explicar um pouco a arquitetura de Porto Alegre, para quem não conhece. Tem uma parte baixa, tem uma parte alta. Eu acho que é importante entender essa diferença. Então, eu comecei a acompanhar ali, quinta-feira já estava ficando uma situação periclitante, para dizer o mínimo, e só que a gente não tinha noção ainda do tamanho do estrago que ia ser e quão rápido ia subir a água, né? Porque como a água ela desceu da serra para a região do Guaíba, ela levou um tempo para vir e quando veio ela subiu o nível do Guaíba e daí inundou tudo. Né? Então as chuvas estavam acontecendo, Porto Alegre já estava sofrendo, mas ainda não estava aqui na nossa região, estava mais na serra. E bizarramente, bizarro não é simplesmente física, né? Mas o Guaíba, conforme as águas desceram da serra para o Guaíba, depois do Guaíba para a Zona Sul lá, inundou Pelotas lá embaixo também. Então aconteceu a mesma coisa, é o volume de água simplesmente descendo de um lugar para o outro, né? Uh, então, assim, a situação foi ficando cada vez mais crítica ali, chegando no final de semana ali, que era a virada do mês, e eu até, eu acabei me envolvendo só a partir no domingo mesmo, sábado eu fiquei trabalhando, desliguei tudo, fiquei focado em coisas que eu tinha que fazer e não prestei muita atenção. Daí quando eu fui olhar sábado de noite, eu olhei o tamanho da magnitude do negócio e eu pensei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E daí eu entrei no grupo do IEE e o grupo do IEE tava a mil. Pessoal, lideranças, sabe, indo com barco, com jet ski, resgatar gente, estavam fazendo, enfim, arrecadando doações, estavam fazendo um monte de coisa. E não só, obviamente, não foi só o IE, foram inúmeras iniciativas da sociedade civil organizada, digamos assim, que é o que mantém vivo uma sociedade mesmo, justamente são os indivíduos que estão trabalhando aí de forma voluntária. E ali a gente viu eu vi muito do esforço realmente da sociedade
de tentar ajudar aquelas pessoas, porque foi inundando não só aqui em Porto Alegre o centro, mas principalmente ali quando foi a Canoas, o Matias Velho, o bairro Matias Velho, ficou embaixo d'água completamente. Aqui em Porto Alegre teve o Sarandi, teve vários bairros residenciais mais de periferia, assim como de Canoas, que também inundaram completamente. E daí era literalmente botar barco na água e jet ski para ir tirar as pessoas de cima do telhado das suas casas. Sendo que não havia helicóptero, não havia nada do Estado praticamente, fora esforços das prefeituras, mas as prefeituras não têm condições, e nem veículos, e nem gente para operar uma catástrofe dessa magnitude. E aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente viu foi simplesmente aquela frase que aquela Daniela Lima lá falou, que era fake news, mas civil salva civil. Foi isso, foi gente da sociedade que se mexeu, deu um jeito. Eu conheço gente que comprou barco Uau. para ir levar, então para ir resgatar a gente, entendeu? Então tem uma amiga minha que resgatou só ela mais de 300 animais, que o negócio dela é mais animais. Ela foi ao longo dos dias, estava até anteontem tirando animal de dentro desses bairros inundados. Uh, e assim, a mortandade, ao meu ver, Rodrigo, teria sido muito maior se não tivesse havido um esforço da sociedade civil de ir atrás dessas pessoas. As prefeituras tentaram e Que é fizeram só certamente. para, Fala, desculpa, antes de não? tu continuar, só para esclarecer bem, né? Obviamente a maior parte dos nossos ouvintes não são de Porto Alegre, né? É importante entender isso. É uma região, é dessa cidade baixa, era a periferia da cidade. Dá só uma explicação um pouco melhor para isso, para a turma entender. Perfeito. É que assim, como Porto Alegre é grudada no rio Guaíba, né, por muitos quilômetros, então assim, tem a parte ali do centro, que é enfim, onde havia acontecido a enchente histórica, a parte do centro inundou, tem uma parte ali especialmente que é administrativa, que é os órgãos públicos e o centro da cidade, clássico, né, de qualquer cidade, ali inundou, só que como romperam os diques, rompeu a comporta de dique e passou água por cima de dique na região mais ao norte de Porto Alegre, aquela região ali, ao entrar água ali, entrou água e foi se espalhando e foi entrando por terra Os, dentro e foi até Alvorada. Então, ali para Alvorada, é uma cidade mais pobre, que fica perto de Porto Alegre, então chegou até lá. Então, tudo no caminho para Alvorada ali foi inundando. A zona norte de Porto Alegre inundou várias partes dela, onde tem esses bairros mais populares. Agora, a Cidade Baixa é um bairro de cidade, é um bairro de classe média. Fica no meio da cidade, fica perto do rio, a uns 2 quilômetros provavelmente, mas tipo, não é uma região isolada, é no meio da cidade, tu entra nas vias principais, dão nela. E ali entrou água, mas e entrou e teve danos, mas foi menos grave do que houve nesses bairros residenciais. Então, por exemplo, Sarandi, por exemplo, ali em Canoas, especialmente, Canoas entrou água, que é a mesma conexão. A Canoas é grudada em Porto Alegre, então aonde entrou água ali pelo norte de Porto Alegre, entrou para Canoas também. E lá, se tu olha as imagens, vocês certamente viram, assim, Eldorado do Sul. Eldorado do Sul é uma cidade que tem, sei lá, 30, 40 mil pessoas. Eldorado do Sul virou um rio. Ela virou um rio. Tudo virou água. Tu olhava tanto, a gente fez um episódio do Tapa com o Camozato sobre isso, e a gente deu de título Rio Grande do Sul embaixo, submerso. E é isso. O Rio Grande do Sul ficou abaixo d'água em várias regiões que simplesmente não enxergava mais o chão. Era tudo água. Então Eldorado é uma que fica, é a conexão de Porto Alegre com a BR que leva lá para Uruguaiana e tal, leva lá para Argentina. Ali a cidade desapareceu. Ficou só uma água, entendeu? Então assim, Uau. é bizarro tu ver a quantidade de água. Então os rios todos transbordaram e tudo que estava à volta deles eles inundaram. Enfim, Isso aí então também, né? daí é mais, eu acho que, opa, mais na região da Serra, sim, mas Mussum desapareceu uma parte da cidade. E a quantidade de moradias que desapareceu, eu não vi o último número, mas é tipo mais de 100 mil tranquilamente, de casas que simplesmente não existem mais. Então foi realmente um dano material muito grande, muito grande. E em termos de mortes, a última vez que eu tinha visto, estava, não vou dizer de cabeça os números, mas não estavam muito elevadas, mas também agora que começa o esforço de, espero, né, que pare de chover, tá nublado aqui ainda, agora eu olho pro céu e fico com medo, Daniel. Então, eu espero que agora vai começar a reconstrução, não, a limpeza
E a partir da limpeza a gente vai descobrir muito mais pessoas desaparecidas e tal, provavelmente, infelizmente, nos escombros, né? Bom, Então, é uma situação realmente de calamidade pública. E aqui, se tu vê, para quem já andou em Porto Alegre, tem a terceira perimetral que conecta a cidade da Zona Norte até a Zona Sul. A perimetral, ali tem uma parte do viaduto da Cairu, que é perto do aeroporto, né? Outra coisa que ficou completamente inundado, o aeroporto da cidade. Previsão de abertura. impressionante. 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 Previsão de Não tinha abertura em visto. setembro. Setembro. Então, assim, a gente está aqui em 18 de maio. E esse viaduto da Cairu, que é na perimetral, era onde um dos pontos, por exemplo, que os voluntários iam simplesmente botar o barco na água e entrar bairro adentro para resgatar a gente. Então, um ponto, né, de conexão normal da cidade, não é isolado. Então, pegou várias partes da cidade que são realmente abaixo do nível da água tradicionalmente. As partes que não pegaram mais são as partes que têm mais morros e tal, né? Por exemplo, aqui eu estou na região Petrópolis, Petrópolis é bastante morro, então não foi afetado e Mais tal. alto. Exato. E Porto Alegre é uma cidade muito extensa, né? Ela tem um baixo índice construtivo por causa, enfim, né? Várias regulações, enfim, tem poucos prédios elevados, então a cidade é espalhada. Então, enfim, por isso que acabou pegando vários bairros distintos, inclusive lá na Zona Sul, que é também grudada no Guaíba. Tu vai olhar as imagens, é tipo a água entrando, batendo onda dentro da casa do cara. É horrível. Meu Deus. Né? Não, eu li uma reportagem muito interessante do almoço de uma pessoa do Zagora, um repórter do Zagora. Eu estava lendo quase todos os jornais para entender um pouco melhor o que estava acontecendo. E ela contando sempre, né, dos locais que ela costuma frequentar, dos cafés que ela ia, da residência de amigos que ela estava, e que ela estava de barco lá, a pessoa. Tipo assim, ela estava andando de barco para esses lugares, e, pô, tragédia gigante, né? Porque o grande parque histórico ali do centro também provavelmente destruído ou muita situação que é a parte mais ativa da cidade. Pois é. E como é que foi a formação? Vamos lá. As pessoas começram a colocar, e óbvio, né? É meio bagunçado, né? Mas aí como é que começou a estruturar o início né? Então, assim, é como qualquer coisa que precisa resolver imediatamente, é caótico, né? E como é que a recepção da prefeitura em relação a esse meio caos porque é legal porque todos são um pouco diferentes, né? Estava do lado essa perspectiva para isso. Mas como é que foi a organização de vocês aí em Porto Alegre para fazer o negócio seguir de uma maneira mais disciplinada, mais organizada? Sabe, quando eu comecei a me envolver ali no domingo, eu fui. Como é que eu precisava, preciso fazer alguma coisa. Eu vou contar o meu caso porque eu acho que mostra exatamente como houve essa organização em várias outras organizações. Então, eu disse, preciso fazer alguma coisa. O que eu faço? Daí eu olhei os grupos, né, que tava vendo que tava pegando fogo. Pensei, não tenho jet ski, não tenho barco, eu não consigo ir lá. Tem um monte de gente já lá entrando no barco adentro, então eu não acho que seja tão necessário isso. Vamos ver essas pessoas todas que estão não tão necessário mais pessoas irem fazer isso, né? Quem não tem meios de ajudar. Então, o que mais eu posso ajudar? Daí vi num grupo uma planilha de Excel, um Google Sheets, com os abrigos relacionados com demanda, com nomes e tal, e local, endereço, e um deles dizia lá, tipo, precisa de voluntários urgente, lá na Zona Sul. Peguei o carro, fui, cheguei lá, eu era a quinta pessoa ali chegando, e a mulher do abrigo dizendo, não, pessoal, a planilha está desatualizada, não está faltando nada aqui, não precisamos de voluntário, obrigado, não precisa, deixem doações aqui e vazem. E daí eu disse, tá. Daí eu mandei no grupo que tinha mandado a planilha, essa planilha está desatualizada. Daí mais gente começou a responder que sim. Daí eu disse, bom, a informação não está atualizada e está gerando mais confusão e mais perda de produtividade e eficiência no momento que a gente não pode ter isso, né? Então, o que vamos fazer? Daí com isso, por exemplo, fui para dentro de fui para outros grupos e tal para tentar resolver e criar um sistema onde ficasse atualizada a informação dos abrigos para facilitar a coordenação de esforços. E ao fazer isso, eu acabei me envolvendo numa iniciativa que até tomou o nome depois de SOS-RS, que ela fazia exatamente isso. Assim como ela, tinham várias outras, Rodrigo. Várias, várias. Muita gente tendo a mesma ideia e é muito interessante ver porque era o caos e a partir do caos, a iniciativa privada começou a se mexer e tentar coordenar o caos, tentar criar ordem. Por isso que eu botava nos meus stories lá, ordem espontânea.
era literalmente o conceito de ordem espontânea acontecendo. A partir do caos emerge a ordem naturalmente, porque o ser humano, a gente tem alguma coisa dentro da cabeça. Então a gente começa a ver os problemas e tu começa a tentar, né, te adaptar e a resolver os problemas. Então, eu criou-se inúmeros grupo tipo de entrega de água, porque a água, outra coisa, faltou água na cidade, né? As estações de tratamento de água, e esse era o problema mais crítico, ficou por mais de uma semana, uma das principais desativada. E assim, a falta de água generalizada fez com que houvesse risco, inclusive das pessoas que ficaram na cidade, se tornarem um estorvo, né? Porque tu não estando numa região alagada, tu vai consumir os recursos poucos, né? E lembrando que os poucos que existem, quanto mais gente tivesse na cidade, mais poderiam consumir esses recursos e tornar mais frágil ainda a situação. Ou inclusive o pedido da prefeitura de quem puder, se mande para a praia, vai embora É, não atrapalha, né? Ou esse pedido exatamente, sério, né? porque é exatamente por isso. O prefeito Melo falou numa entrevista: vão para praia, se puderem, vão para praia, saiam daqui. Mas só que uma das coisas que tinha acontecido era das 4 entradas principais da cidade, 3 tinham desaparecido. Duas por submersa, estavam submersas, e uma que a estrada foi levada. Castelo Branco, que conecta a Freeway no centro de Porto Alegre, foi levada embora quando rompeu o dique lá. Enfim, então, essa estrutura frágil toda fez com que sim, muita gente fosse para a praia e saísse e aliviasse aqui a cidade, e eu acho que isso foi muito bom. E do outro lado foi os voluntários que ficaram e as pessoas que ficaram se mexendo para tentar ajudar de alguma maneira. Então, essa coordenação de esforços foi realmente muito necessária. Eu, por exemplo, na iniciativa que eu estava acompanhando, estava trabalhando, tinha uma squad só de água. E a missão dos CATEM, eu acho que até parou porque a água voltou, depois de um bom tempo voltou. Então, o Squad de Água, o objetivo deles era simplesmente fazer a alocação de água. Então, recebia doação, mandava levar, entregar num lugar, mandava para os hospitais, um dos hospitais, principais hospitais de Porto Alegre, inundou, que é o Mãe de Deus, e as pessoas tiveram que ser tiradas do hospital. Então, faltava água, faltava outras coisas, então assim a sociedade foi se organizando. Muito grupo de WhatsApp, Rodrigo. E sabe que é muito interessante porque uma daqueles. Eu não sei se chegou a ser aprovado isso, talvez tu saiba me responder. Nos projetos lá do PL da censura e tal, tem um monte de restrições sobre o envio de mensagens automatizadas de forma em escala, né? Sim, fez falta, tá? Faz falta tu ter essa possibilidade de fazer esses envios dependendo da situação. O governo e o ditador lá em cima não tem noção da utilidade que aquilo ali pode ter, além da coisa que ele não gosta, né? Então, se o WhatsApp tivesse tido mais restrições, com certeza a tarefa de ajudar as pessoas teria sido muito pior. E o WhatsApp, impressionantemente, não falhou, não caiu. Tipo, os grupos, explodiu o grupo de ajuda, explodiu o grupo de voluntário, explodiu o grupo de ajuda de animais, de doações, de tudo. Isso daí foi a ordem espontânea surgindo. E agora, já há alguns dias desde da piora do negócio, os grupos, vários deles se fundiram, várias das iniciativas se coordenaram entre si, e começa assim agora o esforço da limpeza e depois da reconstrução. Mas na prática, Rodrigo, resumindo, eu acho que a ordem espontânea ficou muito clara para quem estava vendo e acompanhando o negócio acontecer, e sem ela não teria se tido esse nível de resgates. E só um outro parênteses. Eu não sei se vocês viram, teve um vídeo de uns bombeiros, eu não sei em que região aqui do estado, guardando num depósito os jet skis que seriam usados na operação do verão, na operação que eles fazem todo verão. Ele guardando, porque o jet ski não era feito para ir para a água com lodo, ele era para o mar, ele era para outra coisa. Enquanto isso, se viu colocando o jet skizinho novinho dele na água, no lodo, para salvar a gente. Mas Esse é tipo de como, coisa que deu como se muita raiva. algum jet ski, como se algum jet ski tivesse sido criado para a situação que vocês estavam vivendo, né? Por exemplo, não, vamos criar as escola de lama, que eu não sei o que É. tem embaixo, cheio de Uhum. detrito, para falar, claro que não, né? Nenhum jet ski foi criado para essa situação. Aquele foi ridículo, né? Na época, tem Eu- algumas falas ridículas, né, cara? Assim, as coisas da reação, né? A multa que aconteceu de fato e depois foi mudada. Algumas coisas que as redes sociais colocaram e terminaram. Tem uma limitação que você fala que existe por causa da eleição e nunca foi mudada, principalmente após a eleição do Bolsonaro, que é a limitação de você só encaminhar mensagens
em grupos para até 5 pessoas, individualmente, né? Você não pode passar Uhum. para várias pessoas ao mesmo tempo. E tem informações que eu imagino que vocês eram absolutamente necessário fazer isso de uma velocidade muito maior, né? Uhum, exatamente. Então, assim, eu vi muita alerta de fake news. Ah, isso é fake news, isso não é fake news. E assim, na prática, o vídeo tá lá, o vídeo do SBT, dos caras sendo parados na estrada por causa de excesso de peso, das doações. Cara, eu super concordo, tem que limitar o excesso de peso no dia a dia. Sim, porque estraga as estradas e todo mundo sofre as consequências. Agora, na doação, o que o burocrata tem na cabeça, Mario? O que tem na cabeça? É o pequeno ditadorzinho, né? É o cara assim, minha chance de exercer o meu pequeno micropoder onde eu consigo ralar a vida alheia. E multa, esse tipo de coisa. É assim, o Estado, a gente sempre fala mal do Estado, tá? Só que o Estado ele não é uma coisa só, né? O Estado ele é composto de centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil, e cada pessoazinha dessa tem uma cabeça, né? Só que o que eu imagino nesse caso não foi que veio uma ordem lá da NTT para os caminhoneiros que tiveram. Não, duvido. Foi simplesmente business as usual, né? Foi o dia a dia deles e eles foram lá e o cara lá na ponta, não se rala isso aqui e Cara, vou o fazer o que, que eu o quero. que acontece, o que acontece na desgraça desse tipo de coisa é o seguinte: o que a regra do jogo diz? Ah, a regra do jogo diz isso. Cara, se fosse um jogo normal, meu, mas não é um jogo normal, não tem bola. Entendeu? Uhum, Se a bola foi levada. É outro jogo. Esse exatamente. jogo aqui não é aquele mesmo que você tá jogando, não. E a pessoa com bom senso teria dito, amigo, vai-te embora, que essa situação tem que chegar o mais rápido possível. Né? A última agora, até porque, como você disse, né? 3 das 4 vias da saída de Porto Alegre foram destruídas. Então, assim, aquela via que estava lá, ela precisava sustentar se ela quebrasse, criou um buraco por causa disso, se ela for ali. Então, o que menos importa nesse momento, Uhum, né? O importante era salvar as pessoas imediatamente, porque houve um esforço também, foi uma coisa muito bonita eu nunca tinha visto no Brasil um esforço tão grande de guerra que o Brasil, foi muito interessante, eu comecei a doar sábado, né? Eu fui doação sábado, fui doação domingo, logo que viu o desastre acontecendo, e doação domingo, perdão, logo que viu o desastre acontecendo, domingo, segunda, eu comecei a movimentar um monte uhum. de gente para fazer aqui, mas cara, quarta-feira a fila tava quilométrica no aeroporto, entendeu? Domingo, segunda e terça tava ok, calmo, razoável. Quarta-feira tinha, cara, então, tipo assim, toda né, a fila que tem no aeroporto de Brasília tem tipo uma estrada para chegar na Força Aérea, toda essa estrada estava preenchida no dia. Então as pessoas foram se integrando nisso, né? Então esse esforço eu achei muito legal. Não sei se foi percebido por vocês aí em Porto Alegre. Olha, sim, eu pelo menos eu vi e eu me compadeço, assim, eu acho sensacional mesmo, gente do país inteiro se preocupando e na iniciativa que eu estava participando, SOS, essa, tipo, a gente tem um cadastro aberto de voluntários, a gente recebeu milhares de voluntários, milhares se candidatando, tipo, de tudo que é canto do país para ajudar. Então, assim, muito bonito, eu achei sensacional. E uma coisa muito acima de qualquer diferença ideológica e direita, esquerda, era gente de tudo que era lado tentando fazer alguma coisa. E isso realmente mostra o poder que a sociedade civil tem quando ela quer se envolver. E assim, foi necessário uma catástrofe dessa magnitude para as pessoas perceberem que o Estado não consegue resolver os problemas. Que a gente tem que, no mínimo, policiar ele para que ele não deixe acontecer esse tipo de coisa com as coisas que são responsabilidade deles fazerem. Né? Agora, principalmente a questão do voluntariado e das doações, eu não tenho de cabeça os números, né? Eu sei que teve as vaquinhas lá, enfim, várias vaquinhas, já passaram de 100 milhões de reais, com certeza. E agora a gente vai para a fase, né, Rodrigo, quando acontece esse tipo de crise são 4 ondas, né? A primeira é a crise, que é da emergência, então que tu tem que tirar as pessoas da situação de emergência. Depois tu tem a fase da limpeza, depois a da restauração e depois a da reconstrução. E a questão principal que a gente vai ver agora é a mais sensível para o longo prazo do Estado, é como é que se vai dar essa reconstrução. Isso aí como o Estado se organiza e como ele funciona vai afetar diretamente a reconstrução do Estado. Do Estado, digo, do Rio Grande E do Sul. tem que aproveitar para fazer algo melhor, né? Já que tem uma chance de reconstruir, que se reconstrua para algo melhor do que era antes, né? Para tentar não ter os mesmos problemas de sempre. Eu acho que acho difícil o Estado coordenar de sempre, acho.
Ah, mas é legal ver iniciativas como a do Ling tá agora posicionando, trazendo a visão. É legal ver o Instituto Cultural Floresta, que é liderado por grande parte de ex-membros do IEE. Então, assim, foi um instituto que a gente fez várias vezes doação para colocar e Uhum, fez um trabalho sensacional aí de organização, de trazer força, de trazer dinheiro. O próprio Thomas Juliano, que é um amigo muito querido, professor de uhum. história aí, recebeu mais de 2,5 milhões de doação e saiu resolvendo assim, o hospital tinha problema de água, ele comprou a água, o hospital tinha problema de som, ele comprou o de som, sem É. esperar o que o Estado faria, até porque o Estado é mais pesado, né? O pessoal, às vezes, o gestor que entende isso não muito bem, né? Pela natureza do Estado, ele vai ser mais lento. É da natureza dessa estrutura estatal ela cumprir umas burocracias que normalmente o privado falha. O privado vai lá, o retardado lá do rapaz que disse que o barquinho dele, o jet ski dele não podia entrar no lodo, precisa que o chefe dele chegue para ele assim, não, essa ordem é idiota. Tá? Uhum. Vai, coloca a porcaria do jet ski no lodo, porque a gente não salva a vida. Depois compra o jet ski. A gente consegue essa porcaria, mas agora ele tem que ser usado para a finalidade dele, salvar pessoas. Então, essa mudança eu acho que é importante. E como é que tu vê Fux agora nessa perspectiva, nesse trabalho, nessas organizações, pô, lembra muito o caos planejado, né? Até o livro do Mises e Hum. do blog Do do Ling, Antolin. do Anthony Monsenhor trazendo isso aí. Como é que tu vê Hum. os próximos passos? O que é que tu tá vendo agora, né? Tipo assim, quais são, o que é que tá acontecendo agora em Porto Alegre, essa visão? E como é que foi a reação também dos gaúchos com relação à imprensa, né? Você viu a reativa à imprensa tradicional, em especial a Globo, até porque no momento que a tragédia acontecia, onde estava, pô, tudo que aconteceu no fim de semana, assim, a Globo errou tudo naquele fim de É. semana, né, assim, 100%. Como é que vocês veem isso? E dizem que a RBS foi muito melhor, né? A filial local veio que, tipo assim, isso aqui não é importante, importante é isso aqui, colocou isso. Eu vi gente fazendo essa Hum. comparação aí no Rio Grande do Sul. Eu não cheguei a ver a cobertura da RBS aqui, porque realmente eu me envolvi daí demais e desliguei das redes. Agora, a da Globo, essa não teve como não perceber, porque tava em tudo que era gente comentando, né? Que foi o final de semana do show da Madonna. E a Globo se queimou muito. Se queimou muito. E não só a Globo, o Exército se queimou muito, né? O próprio Estado se queimou muito, as entidades estatais se queimaram muito, porque, ah, novamente, não estavam ali com a capacidade, especialmente falando do Exército e tal, capacidade nenhuma de ajudar as pessoas em escala, né? Tem inúmeros vídeos aí de soldados em cima de caminhões que o caminhão parou no meio do aguaceiro e daí tem que ser resgatado pelos mesmos civis que estão resgatando outros civis. Enfim, então, esse tipo de coisa fez com que houvesse um descrédito completo em relação a várias dessas instituições que nos cercam, estão aí, e a mídia, olha, eu, pessoalmente, sou muito contrário à mídia tradicional, né, Rodrigo? Tanto que o lema do Tapa, um deles é ideias que não são ditas na mídia tradicional, porque a mídia tradicional tem um viés de esquerda, ao meu ver, e principalmente um viés de criação de narrativa, vive grudada no Estado, depende de verba do Estado, né? Então, eles têm uns incentivos muito contrários. Eu não sei por que diabos a Globo tomou aquela decisão de sabe, não dá muita bola para isso. Depois tentaram, né? Colocaram o Bonner num avião da FAB, trouxeram ele para o Rio Grande do Sul. E só que tem vários vídeos aí na internet dele sendo, do pessoal da Globo e companhia sendo criticados pela população que está lá na área de resgate, né? Uh, eu acho que o que mais fez isso aqui, em termos politicamente, Rodrigo, mais fez esse evento todo, ele transformou muitos da direita brasileira em muito mais perto do anarcocapitalismo do que qualquer outra coisa. Porque, cara, Ah, o o que que eu vi. aconteceu aí foi anarcapitalismo, né? Isso é total, cara. Não tem controle estatal, é claro. Esse é um exemplo clássico do anarcapitalismo, ou seja, a regra, devia ter regra de funcionamento, a organização funcionou imediatamente, a população se protegeu, você teve segurança, justiça, educação acontecendo no período muito concentrado, né? Você teve crianças sendo protegidas, mulheres sendo, cara, tudo na ordem espontânea brutal. Anarcapitalismo tá Aham. veio. Eu venho de longe, eu pensei nisso várias vezes. É, e o pessoal realmente, assim, eu torço que a lição para o Brasil disso tudo, além da escolha política local,
não ser por contratar mais funcionário público e ficar pagando aposentadoria ad eterno como escolha de política pública principal, que é o que vários estados fazem, mas principalmente que na direita, numa parte da direita brasileira que tem aquela idolatria ao exército, que quebre essa idolatria e entenda que o exército é só mais uma estatal, que nem é o Correios, que nem é o Banco Central, claro, tem estatais melhores e piores, mas é uma questão de incentivos. Incentivos humanos. O cara, sabe o cara lá do jet ski do bombeiro que não quis botar o jet ski? Deve ter uma razão para ele ter feito isso, além do tipo preservar o jet skizinho, que nem é dele, né? É punição administrativa pelo dano causado que vai cair no CPF dele. Então, né, Igual a o cara da forma. NTT. Igual o Uhum, cara da exato, NTT. Tipo assim, é exatamente. responsabilidade pessoal por isso. Então, e o cara, então, assim, ele não tem um incentivo para arriscar, né? E se ele arrisca, ele pode ser punido no CPF, e esse é o medo de qualquer funcionário público, né? Perder o dia 5 de cada mês ali, que sempre pinga, inegavelmente. Então, assim, isso faz com que o teu incentivo não seja necessariamente o melhor incentivo para lidar com aquela situação. E isso é universal do Estado. Do Estado. É por isso que o Estado é um péssimo alocador de recursos, entre outras várias razões. Então eu torço que essa lição tenha ficado, Rodrigo. Que o pessoal tenha aprendido que o Exército não é a solução para os problemas brasileiros. Então, lembrando que o exército do Rio Grande do Sul é um dos maiores exércitos, do maior corpo do Brasil, né? Tipo assim, ele está espalhado em vários locais no Rio Grande do Sul, até porque como é uma fronteira importante nacional, a gente tem uma fronteira ali, né? A gente faz, no Rio Grande do Sul faz fronteira com o Uruguai, Argentina e Paraguai, então é uma preocupação muito grande sobre essa. Paraguai não, desculpa, pô, Não, Paraguai não. Argentina e Uruguai, perdão. Argentina e Uruguai, é o Paraná que faz. Argentina e Uruguai. Então, dentro dessa relação, há uma preocupação muito grande com isso. Por isso, nós temos um corpo de exército tão grande lá, até pela história do Brasil, de tantas guerras nessa região, do que aconteceu. Mas, cara, assim, é interessante ver isso. Na tua perspectiva, que viu acontecer, muita gente, inclusive, de fora, é legal ver o Whindersson Nunes falando assim: vocês estão falando, não é nada desse estudo. Não, não. Tô falando de informação, não. Meu segurança tá aí. Eu mandei meu avião para ele, tá? Indo e voltando com alimentos. Eu tô vendo acontecer. Uhum. Ver acontecer, eu acho que pode fazer toda a diferença, né? Mostrar isso. Acho que cabe um papel nosso também continuar mostrando isso, né? Aham, com certeza. Eu acho que o esforço de reconstrução ele vai ser enorme e, infelizmente, as doações privadas, não, mesmo sendo muito volumosas, elas não fazem frente em relação à quantidade de recursos, né? Então, o caso da família Lin doou 50 milhões de reais. Pô, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E ainda assim, o esforço que a gente está falando em termos de reconstrução é de bilhões de reais. Então, eu tenho me perguntado, né, Rodrigo, qual é a solução? Solução, obviamente, aqui para resolver a catástrofe e agora atender as pessoas necessitadas, tal, doações são muito bem-vindas, mas a solução, ao meu ver, é muito mais uma terapia de choque em relação ao Estado em si, né? Então, por exemplo, um congelamento de despesas. Imagina se o Rio Grande do Sul simplesmente congela as despesas e passam-se vários anos com as despesas congeladas. Algo que nunca vai acontecer porque o judiciário local nunca vai deixar isso acontecer, porque eles precisam trocar de carro, precisam ganhar o subsídio deles e tal. Enfim, tem inúmeras críticas. O nosso judiciário eu não vi, posso estar enganado, mas eu não vi nenhuma doação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em relação às vítimas, tá? E a questão, as vítimas e a questão. Mas isso talvez fosse de congelamento das despesas, talvez fosse a melhor solução. Porque daí tu travaria o custo do Estado, a inflação vai comer um pouco desse orçamento, inevitavelmente, mas principalmente deixar mais capital privado na mão dos entes privados. Esse é o cerne da reconstrução. Tu tem que ter liberdade de mercado, liberdade de trocas, e tu tem que deixar as pessoas formarem capital. Então, se faz um congelamento de despesas, só nisso já dá uma boa resolução. Outra coisa seria um programa de nem concessão, privatização completa de estradas, esse tipo de coisa que a gente sabe também não vai acontecer, mas tipo, liberar para o livre mercado mesmo, ó, precisamos construir estradas. Então, tá aqui, ó, tá liberada a área, quem fizer pelo menor custo, daí tem que ver, eu não sou técnico disso, mas ver as características e libera. Então, só um exemplo aqui no Rio Grande do Sul das escolhas que a gente fez, eu me lembro quando nos anos 90 a grande disputa era se a Freeway podia ter pedágios ou não, que é a Freeway que conecta Porto Alegre à praia, tá? E daí a disputa é que o Brito colocou pedágios,
foi uma loucura, ninguém gostava de pedágios. Daí o Olívio Dutra, quando ganhou o governo do estado, ele liberou as cancelas, ele abriu as cancelas, quebrou o contrato, e daí a empresa ganhou na justiça a restauração da concessão dela, e a gente ficou pagando por década, mais de década, um valor a mais no pedágio para recompensar a empresa pela quebra de contrato feita pelo Olívio Dutra do PT. Eu estou falando desse caso, por quê? Porque daí veio o Tarso Genro, anos depois, como governador, também do PT. O que ele fez? Vocês gostam de pedágio, então? Sabe o que eu vou fazer, então? Eu vou fazer uma estatal de pedágios. E ele fez a EGR, que é a nossa... A gente tem uma estatal de pedágios. Estatal de pedágio? Não, velho. Estatal. E daí a estrada, tu olha a estrada da estatal de pedágio... Não, você tá... Eu tô falando sério. Que a estatal de pedágios, Rodrigo, ela obviamente mantém a estrada de forma inferior à de um pedágio privado. Então, Não, tá falando sério, tem um estatal de pedágio. Se chama EGR. Não foi privatizada pelo Eduardo Leite, já sei. Então, assim, é esse tipo de coisa que não dá, entendeu? Não vai resolver tu ter uma estatal de pedágio. É por isso que vocês têm essas estradas horrorosas com pedágio. Exato. Agora, nos últimos anos, eu acho que eles fizeram um programa de concessão privado novo, maior, mas não fecharam a EGR. A EGR tem várias das estradas, inclusive as que levam lá para Gramado e tal. E são estradas mal cuidadas, mal cuidadas. Então, assim, isso é o que mais me choca, é a dissonância cognitiva da população, Rodrigo, em relação às coisas que são geridas pela iniciativa privada. Tu tem uma presunção de entrega de serviço de qualidade que tu exige. E quando é fornecido pelo Estado, passa-se pano. Não, isso aí não tem problema. Então, vou dar um exemplo. Aqui, quando tem temporal, o Porto Alegre é muito arborizado. Quando tem temporal, a nova empresa que assumiu aqui a área de concessão foi feita uma privatização por parte do governo do Eduardo Leite, vendeu a CE, que era uma estatal horrível, que não mantinha direito às nossa malha elétrica, e ele privatizou por uma empresa chamada CE Equatorial. A Equatorial comprou a CE. Então, os caras vieram de outra região, acho que até do norte, que eles têm no Maranhão, se não me engano, outra concessão, e vieram para cá e começou a ter temporal, começou a cair a luz generalizadamente, por causa das copas das árvores que não são contidas e tal. Resumindo, faltou muita luz. Mas, assim, faltou luz, a empresa é chamada no MP, ela é criticada em redes sociais enlouquecidamente, e tá certo, tem que ser criticada mesmo, que tem que fazer a manutenção de direito. Só que quando era CE estatal, não acontecia nada disso. Nunca que a CE estatal foi chamada no MP para prestar esclarecimento sobre falta de luz. E agora, nessa crise que a gente teve, o DEMAI, que é o fornecimento de água municipal, é do Estado, é da Prefeitura. E assim, eu duvido, Rodrigo, mas duvido que se fosse privado, uma concessão para iniciativa privada administrar água, se teria achado normal ficar uma semana sem água. Duvido. E tanto é que o Paulo Pimenta fala que vai parar 6 meses, a própria Fraport várias vezes disse assim, cara, eu não consigo dizer ainda, mas com certeza a gente vai trabalhar para ser o menor prazo possível, né? Porque ela deixa de receber, Claro. os valores dela. Os incentivos são completamente diferentes para isso. Meu caro irmão Paulo Fux, me conta um pouco aí, por fim, o que é que você falou que deveria ser feito, né? E na tua visão, quem foi que saiu maior, menor dessa coisa política, jurídica, política administrativa de condição, e quem foi que perdeu muito, quem foi que ganhou muito nesse problema de percepção, né? Popular. Óbvio que o objetivo é que ninguém ganhasse nada, né? Que isso não tivesse acontecido, né? Mas, enfim, aconteceu e é importante entender isso. Eu acho, ótima pergunta. Eu acho que a iniciativa privada, de forma geral, especialmente essas organizações sem fins lucrativos, tipo o Instituto Cultural Floresta, ele recebeu muitas doações Brasil afora. E por quê? Porque o Floresta já fez um trabalho prévio de coletar dinheiro com um monte de empresário bem-sucedido aqui do estado, que doaram milhões de reais para o Floresta comprar carros de polícia e botar polícia na rua. E eles entregaram. E aumentou a nossa insegurança pública aqui. Melhorou, tá menos inseguro, ainda tem problemas, mas esses carros que não, tipo, para variar, né, o Estado não fazia manutenção dos veículos, não tinha capacidade de manter os veículos funcionais. Então a iniciativa privada, através do Floresta, comprou esses veículos, botou na rua, botou no Estado, aumentou a presença dos policiais nas ruas e isso diminuiu a criminalidade de forma geral. Bom, esse instituto
captou muito recurso para doação agora, e eu acho que é por causa disso também. O pessoal já conhecia a marca deles e viu que eles eram sérios e que não iam desaparecer com o dinheiro. Ao mesmo tempo, tiveram outras várias organizações civis que captaram bastante recursos. Eu acho que, de forma geral, o que sai melhor, digamos assim, nessa crise toda, é a percepção do público sobre o quanto a sociedade civil consegue fazer coisas quando quer. Não que isso vá transformar o Rio Grande do Sul numa panaceia liberal, infelizmente, tá? Agora, quem sai pior, e assim, eu não consigo entender a avaliação do governo Lula, do governo Leite e do governo Melo, não, é acima de 50% positiva. A última pesquisa que eu vi que é de alguns dias atrás. Olha, não é culpa deles exclusivamente, são décadas de escolhas erradas, né? Então todas as prefeituras que passaram têm certa responsabilidade. Agora eu acho que o Melo sai muito prejudicado, ele vai ficar muito fácil de bater nele, porque ele diminuiu de fato os recursos investidos na manutenção do sistema anti-enchentes. E daí os números estão lá no orçamento, enfim, são demonstrados. A razão que ele dá é que foi feita uma multissetorial, que eles fizeram através de vários departamentos e tal, mas na prática a reportagem do Poder 360 está perfeita para demonstrar como é que funcionou o nosso sistema anti-enchentes aqui da prefeitura. Não só isso, o governo do estado também não faz investimentos do tipo, então eu acho que sai enfraquecido. O Eduardo Leite, né, a segunda grande crise que ele enfrenta como governador, uma foi a pandemia, e agora de novo. Então eu não tenho certeza, acho que ele é um baita político, né? Não concordo com boa parte das ideias dele, mas acho que politicamente ele sabe trabalhar, então esse cara não vai desaparecer. Mas eu acho que ele sai fustigado disso. E o governo federal também sai fustigado, especialmente pela demora em responder com um envio de helicópteros, envio de homens do exército e, enfim, coisas do tipo, para cá. Então a esquerda vai tripudiar em cima do Eduardo Leite e do Melo, que nem já estão fazendo nas redes sociais, e não sem razão, ao meu ver. E o governo Lula, não sei ainda o que vai dizer as pesquisas com o tempo, o que vão dizer as pesquisas com o tempo, mas eu não acho que ele vai sair maior do que entrou. Até porque ele botou o Paulo Pimenta aqui como eles deram um jeito de criar o 39º Ministério, Maria. Tava difícil para Pois eles. é, cara. Pois é, cara. Assim, não tem sentido, né? O Tem negócio sentido, ser né? colocado. Tem sentido. Ah, sim, sim, claro, Tem claro. sentido político. Político. Vai ser candidato a governador. É uma maneira de dar projeção para ele. Tu põe ele aqui no estado, né, sendo o caminho do dinheiro, digamos, do governo federal para cá. Ele vai manejar muitos recursos, vai aparecer muito na mídia, favorece uma candidatura. O problema é que ele é intragável. Então, assim, eu acho que a resistência ao nome dele não vai desaparecer tão cedo, ao meu ver. Porque o sonho do Lula é torná-lo virtual presidente, virtual candidato a governador, né? Isso aí eu acho que não tem muita chance de acontecer hoje, né? Eu não sei, realmente, assim, eu torço que não, porque assim, eu tenho muitas críticas ao Eduardo Leite, mas é melhor o Eduardo Leite do que um petista, entendeu? Não tem dúvida. Meu caro amigo, passou as palavras finais. Bom, Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aos brasileiros aí que contribuíram, como tu e vários outros, para ajudar. A situação não terminou, e que sirva isso também de lição para os gaúchos, né, que quando acontece algo no Brasil, a gente também tem que ajudar, da mesma forma, né? Eu acho que uma questão ética, moral, e assim, a sociedade não é o Estado. A sociedade é uma coisa diferente do Estado. E essa crise mostrou claramente as duas maneiras de fazer as coisas, ao meu ver. Uma, rale-se o que está acontecendo, eu preciso ajudar, eu vou me mexer para ajudar. E outra é, vamos, sabe, destinar recursos, fazer isso da nossa maneira e tal, lenta e morosa e incompetente, que é a maneira como o Estado lida com as coisas. Então, eu torço, essa é a minha expectativa final, eu torço que tenha servido de alento para acordar muita gente em relação à natureza do Estado, Rodrigo.
Eu acho que assim, tenho várias críticas ao governo de forma geral, mas eu sempre gosto muito de ser brasileiro, eu sempre gosto muito de ir pro Rio Grande do Sul. Eu sempre falo que é um dos lugares que eu mais gosto de ir no Brasil, até que eu sou super bem acolhido, tenho grandes amigos do Rio Grande do Sul, gosto muito do povo gaúcho, acho um povo muito forte, aguerrido, firme, muito claro. Quando ele gosta de você, ele gosta muito, quando ele não gosta mesmo. Isso para mim sempre foi um negócio que me chama muita atenção. Mas é legal ver esse momento agora, só isso para finalizar isso, né? Que assim, é legal fazer parte do Brasil quando você vê toda essa dimensão de auxílio, né? E ao mesmo tempo, quão ruim é o Estado, de forma geral. Acho que essa é Uhum. a perspectiva que, para mim, deixa essa crise. Como é bonito, assim, do Amazonas a Santa Catarina, apoiaram o Rio Grande do Sul. Chegou, tenho certeza, Fato. chegou comida, água do Amazonas, assim, de gente que está na outra ponta do Brasil, Fortaleza, que é a minha cidade, e a Manaus, que é o outro lado do norte, chegou alimentos dos dois lados, assim, chegou água dos dois lados, muita coisa, né? Muita coisa enviada, um esforço de guerra descentralizado para permitir que isso acontecesse, o que eu acho que, assim, nessa parte é muito legal ver o Brasil, Uhum. tamanho, a dimensão, a força e como o Estado atrapalha. Essa é a palavra final. Exatamente. Muito obrigado, Rodrigo. Meu querido, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Paulo Fux é um grande amigo. Para quem não acompanha o podcast Tapa da Mão Invisível, que é um parceiro, um amigo muito grande do Instituto Mises Brasil, por favor, acompanhe. O podcast sensacional. Tem entrevistas maravilhosas, né? Estou sempre mantendo informado temas super relevantes, né? Que já faço todo o merchan no podcast aqui do Paulo e do Júlio. Acompanhem, né? Sigam firmes aí na batalha, meus caros, que eu acho que é isso aí que a gente não pode parar, pode demonstrar para isso. Senhoras e senhores, esse foi o podcast do Instituto Miss Brasil, aqui o Rodrigo Marinho do seu podcast. Para quem não segue o Paulo, para te acompanhar, além do Tapa, o Instagram do Tapa e o teu, O Tapa é Tapa da Mão Invisível, o meu é PC Fux. vamos falar. Senhoras e senhores, muito obrigado. O meu é Rodrigo Saraiva Marinho, ou Rodrigo S. Mar, Rodrigo Mar, perdão, lá no Twitter, que não, estou começando a usar aquele negócio um pouco mais, certo? Mas no Instagram normalmente estou por lá. Muito obrigado e até a próxima.